Vamos para mais um vídeo aqui, o Gustavo Neves, porque eu me converti ao catolicismo. Olha, se você tem algum testemunho, você queria que eu reagisse ou seu testemunho ou de alguém que você conhece, manda o link para mim lá no meu Instagram, tá certo? Esse Instagram que tá aqui, ó, na tela, você entra lá e manda no direct para mim que eu vou ter o maior prazer de conhecer o seu testemunho. Vamos lá ver o testemunho do Gustavão? Porque eu sou católico. Eu passei Diz aí, 17 Gustavo. anos da minha vida sendo protestante e me converti ao catolicismo. Nesse vídeo eu vou contar um pouco sobre o meu testemunho de conversão e o que me levou a tomar esse passo. Para começar, eu vou ter que voltar lá para minha infância. Eu nasci em berço católico, minha família toda era católica, mas quando eu tinha cerca de 4 anos, um tio da minha família começou a frequentar a igreja presbiteriana, uma igreja protestante. E nisso, minha família foi influenciada e começou a frequentar juntamente a ele. Passei muito tempo da minha infância realmente indo nos cultos da igreja protestante, tendo esse contato próximo com o pessoal da igreja, tanto que eu frequentava a UCP, que é a União das Crianças Presbiterianas, e tinha esse contato bem próximo com a igreja. Desde que eu era pequeno, eu tinha realmente esse amor por Jesus Cristo, essa busca por Jesus. Eu tinha muito medo, eu lembro de ofender a Jesus do jeito que eu falava, no jeito que eu me comunicava. Às vezes, quando eu era criança, eu falava palavrão, eu, perdão Deus, perdão Deus, perdão Deus. Tinha realmente esse medo, esse receio de ofender a Deus. Tinha um amor por Jesus desde pequeno, mesmo que ainda não fosse da forma plena como é encontrado dentro da igreja católica. No entanto, na minha vida dentro da igreja, eu nunca fui de estudar tão a fundo sobre a religião naquele período. Eu basicamente ia na igreja, tinha meu amor a Jesus, mas eu ia acompanhado dos meus pais, eu era uma criança, eu nunca tinha parado para pensar, tem outras vertentes do cristianismo que podem estar certas ou não. Eu só tinha aquele discurso na minha cabeça de que a igreja católica era uma igreja do mal, que fazia um monte de coisa errada. Isso muito influenciado pela visão da igreja presbiteriana, da igreja protestante, e das coisas que a gente escuta, que católico adora santo, que católico é idólatra, os católicos perseguiam um monte de gente, tem algumas coisas que tentam difamar sobre a igreja, contar mentira, contar algumas coisas que realmente não são verdades sobre a igreja, principalmente a questão também do discurso das ideologias das escolas ensinadas, que as escolas tentam ensinar que é a idade das trevas, que a igreja é maléfica, que a igreja destruiu o mundo, que a igreja não fez bem para a civilização de maneira geral, que a igreja realmente é uma instituição perversa, que tinha se corrompido. E também todas aquelas outras falácias, que eu já vou entrar mais sobre. Só que nesse meio tempo, frequentando a igreja presbiteriana, veio a pandemia. E durante a pandemia, a gente acabou que se afastou bastante da igreja, muito pela questão de eu ser grupo de risco, eu e minha família. Basicamente, nesse tempo da pandemia, eu era obeso, pesava 120 quilos, e eu era realmente grupo de risco. Tinha risco se eu me expusesse, realmente se eu saísse de casa, se eu contaminasse o Covid. Eu também, nesse período de pandemia, eu tive tanto medo, né? Porque eu também sou grupo de risco. Além de ser obeso, lógico, né? Vocês estão vendo aqui, ó, né? Sou obeso, mas estou em processo de emagrecimento. Eu já emagreci, eu já engordei de novo, já emagreci de novo na segunda vez, aí ganhei de novo, mas eu estou nesse processo mais uma vez. E também sou hipertenso, né? Aí realmente é complicado. Eu sei muito bem o que é isso, meu irmão. Havia risco. Agora você, meu irmão, ficou muito bem, viu? Se você era obeso. Depois passa aí, Gustavo, essa dieta aí, quero saber. E nessa época eu já não tinha mais aquela paixão, aquele apreço pela igreja. Como eu disse, muito influenciado pelos ambientes, pelas coisas que as pessoas falavam. Tinha muito essa visão na minha cabeça desse discurso de que a igreja manipulou as coisas, a igreja manipulou a Bíblia é uma ferramenta de coerção social, a Bíblia é uma ferramenta de manipulação para querer que as pessoas ajam de determinadas maneiras, para querer que as pessoas se submetam à vontade da igreja, sejam realmente manipuladas. Eu tinha uma visão totalmente deturpada da igreja. E aqui eu vou ter que contar um pouco do meu processo de emagrecimento, porque ele tem relação também com essa aproximação de Deus. Vocês já vão entender mais sobre. Antigamente eu competia no Fortnite, eu era jogador profissional de Fortnite, e acabava que eu não me ligava muito na questão de aparência, nem aparecia, nem postava foto do rosto, só ficava em casa jogando videogame o dia inteiro. Em determinado campeonato eu fui bem, tive uma performance boa, tinha ganhado um bom dinheiro e falei, vou no shopping comprar roupas. No fim de 2021, eu fui no shopping realmente provar essas roupas, vi que a camisa GG estava realmente muito justa em mim, estava explodindo de Eu passei por isso esse fim de ano, isso também me pegou, viu? justa, estava realmente uma coisa muito feia, e daí me deu um choque de realidade assim. Daí que eu acordei e falei, caramba, eu preciso emagrecer. Eu preciso realmente mudar. Eu preciso mudar meu corpo, não tem como ficar assim. Daí, durante o processo, fui emagrecendo, fui evoluindo, fui aos poucos buscando um pouco mais de Deus. Fui começando a ter um pequeno contato com Deus. Daí, nesse processo de emagrecimento, aos poucos fui voltando a orar, pedir algumas coisas para Deus, orar por uma coisa ou outra, mas ainda estava afastado de igreja. Eu tinha aquela mentalidade, não, consigo ir,
para Deus por conta. Eu ainda tinha a mentalidade também que a igreja manipulou as coisas, que a Bíblia era uma farsa. Eu tinha esse pensamento meio que neo-ateu na minha cabeça. E aí fui vivendo esse processo de emagrecimento, fui melhorando minha autoestima, fui evoluindo, as coisas foram começando a melhorar. Essa questão de realmente me sentir bem comigo mesmo, de conseguir me comunicar um pouco melhor, conseguir evoluir minha comunicação, conseguir melhorar minha desenvoltura nos ambientes, foi realmente sendo um processo positivo para mim. Até que lá para meados do fim de 2023, aconteceu uma coisa que deu um outro choque de realidade, digamos assim. Foi uma decepção amorosa que eu tive. Estava apaixonado na época por uma menina, embora a gente não tivesse tido nada, estava gostando da menina, estava realmente me interessando por ela. E aconteceu uns episódios lá, tive uma decepção amorosa, e ali tive meio que um choque pra realidade. E nessa de meio que uma paixão adolescente frustrada, falei, preciso realmente me apoiar em alguma coisa. Daí nisso eu fui buscando mais a Deus. No entanto, eu não percebia que esse começo, esse buscar por Deus, já estava sendo conduzido também pelo processo de emagrecimento. Porque sem Deus me sustentar durante o processo de emagrecimento, sem Deus sustentar a minha cabeça para manter realmente o foco, emagrecendo apenas com dieta e treino, na época não tinha um Mondial, sem Deus eu não conseguiria ter emagrecido aquilo tudo. Seria realmente impossível. Deus já estava me sustentando, como sempre fez durante a minha vida, durante esse processo de emagrecimento. E eu considero que o emagrecimento foi um precursor para depois eu me aprofundar no estudo da religião também, seja bom entender mais sobre. E nisso, com essa decepção, eu falei, vou realmente buscar mais a Deus. Eu peguei para ler a Bíblia, creio que a tradução Almeida, não lembro exatamente qual, mas da versão presbiteriana, porque eu ainda me identificava com a igreja protestante. Eu nem estava entendendo sobre catolicismo, buscando estudar sobre catolicismo. E nisso eu peguei e li a Bíblia em 3, 4 meses, peguei e li a Bíblia inteira e me apaixonei muito pelo que estava ali, realmente por todo o conhecimento da Bíblia e principalmente pelo Novo Testamento, das cartas paulinas. Tinha muito aquela passagem da caridade, que a caridade tudo espera, tudo sofre, tudo suporta, 1 Coríntios 13, e realmente foi algo que foi me encantando muito. Principalmente também a parte da conversão de Saulo. Basicamente, que Saulo cai do cavalo e Jesus aparece para ele e fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? E tudo aquilo foi fazendo me apaixonar pelo cristianismo. E chegou um ponto que eu fui buscando mais, fui buscando estudar, fui buscando me aprofundar na fé. Ainda estava um pouco a ideia de que eu consigo ir diretamente a Deus, eu não preciso necessariamente de uma igreja, não preciso de uma comunidade, não preciso frequentar um lugar para estar próximo de Deus. Até que em janeiro de 2024 apareceu um vídeo para mim cujo título é o mesmo deste, Porque Eu Sou Católico, do professor Guilherme Freire. E dentro daquele vídeo eu vi ele falando sobre o catolicismo, vi ele falando sobre como a Igreja Católica construiu a civilização ocidental, todas as obras de caridade que fez, construção dos hospitais. Depois fui vendo ele falando também sobre os milagres eucarísticos, sobre a questão das aparições de Nossa Senhora em Fátima, todas as questões da Igreja Católica, a vida dos santos. E eu fiquei simplesmente apaixonado pelo catolicismo. E ele deu um conselho muito valioso naquele vídeo. Mesmo que você não acredite, mesmo que você ainda não tenha realmente essa fé, comece a ir na missa, comece a frequentar a Santa Missa todos os domingos. E eu decidi seguir esse conselho. Na época eu até chamei minha família para ir junto, porque basicamente todos nós havíamos nos afastado da igreja presbiteriana. A gente tinha deixado de frequentar, a gente continuava acreditando em Deus, mas com uma relação muito fria, uma relação muito distante. E nisso a gente começou a ir. Minha irmã aceitou mais de boa, minha mãe ficou mais reticente, ela tinha ainda muito aquela ideia de que católico adora santo, católico é tudo idólatra, a igreja católica é perversa. Pera. Olha, se você tá gostando desse vídeo aqui, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, tá certo? E se você quiser ajudar o nosso canal, a gente ajuda o nosso canal, você pode fazer de duas formas. Uma é clicar nesse QR Code aqui, ó, para fazer uma doação via Pix, tá certo? Ou então você pode ir aqui embaixo e clicar no botão Seja Membro. Seja membro aqui do nosso canal. Menos de R$7 por mês você ajuda o nosso canal. Vamos voltar pro vídeo? Isso que é aquilo. Mas, após muita insistência, ela começou a frequentar também. E nesse meio tempo, eu fui buscando crescer na questão do estudo da fé, fui buscando crescer e me aprofundar nas leituras espirituais, nas leituras filosóficas. Peguei e li a obra inteira de Platão, peguei e li muitos livros de santos. Aqui na biblioteca vocês podem ver, tem um monte de livro, eu li muita coisa disso. Claro que não dá para ler tudo ainda, mas fui estudando muito mesmo. No entanto, ainda nesse processo de conversão, teve um episódio que me chamou bastante atenção e que quase fez que eu realmente começasse a me confundir, tivesse as dúvidas sobre a igreja. E tenho certeza que isso foi um período de provação, um período de tentação, em que Satanás estava tentando fazer que eu me desvirtuasse da igreja verdadeira, da igreja católica do nosso Senhor Jesus Cristo. E basicamente tinha uma Bíblia católica, a gente colocou em casa, eu tinha um sonho que a Bíblia católica estava pegando fogo, umas coisas meio bizarras assim, que me assustaram na época.
E tinha também uma coisa que isso daí realmente impactou bastante, que uma tia minha, protestante, e aqui não estou falando mal dela, não estou falando que ela estava agindo de uma festa, estava agindo de acordo com a sua consciência, estava falando que achava que eu devia seguir a igreja protestante ainda, que a igreja católica era errada, estava falando que achava que eu tinha jeito para ser pastor, que ela via eu sendo pastor, ela realmente me via com uma missão na igreja presbiteriana. E na minha cabeça eu lembrava muito da época que eu era criança e ia na igreja presbiteriana também. Eu lembrava de quando eu era criança, eu orava com as pessoas, na época eu não falava, rezava. Eu tentava realmente ser uma criança boa, como eu falei no começo do vídeo, tinha medo de ofender a Deus. Eu fiquei lembrando, nossa, quando eu era criança, eu ia na igreja presbiteriana. Eu acho que o nosso Senhor Jesus está falando para mim que eu devo ir na igreja presbiteriana. Eu devo voltar a ser como criança. E nesse meu tempo eu decidi ir à igreja presbiteriana para ver, caramba, será que é aqui? Será que realmente Deus me quer como pastor, como minha tia bem disse? Será que minha missão é aqui? Mas eu estava muito na dúvida e eu já estava muito convencido da Igreja Católica, tanto pela questão de milagre eucarístico, vida dos santos, as aparições de Nossa Senhora, a presença real de Cristo na Eucaristia, a Igreja Católica ter tido São Pedro como seu primeiro Papa e todas aquelas questões que realmente eu fui estudando e fui entendendo. E eu até falei, eu lembro para minha mãe na época, eu falei, mãe, tá, se Deus me quiser na igreja presbiteriana eu vou, eu viro pastor, eu faço a vontade de Deus, mas quando eu tiver perto de morrer na minha velhice, eu volto para a igreja católica porque eu não quero seguir nessa igreja. Eu acho que a igreja católica é certa, eu acho que realmente é verdadeira, mas eu vou para... Ia só fazer um plano de carreira lá, né, meu irmão? Depois voltava pra fé, né? ver realmente o que Deus quer de mim. Eu fui pro culto nessa mesma igreja presbiteriana que eu ia quando eu era criança, e lá eu me senti muito mal, realmente senti que eu não fazia parte daquilo. Enquanto eu via as igrejas católicas lotadas, sem ter onde pôr gente, banco extra, banco a mais, realmente as missas, uma coisa incrível que estava acontecendo no catolicismo. E eu via a igreja presbiteriana vazia, a igreja presbiteriana que eu fui, sem muitas pessoas, às vezes pessoas de quando eu tinha, às vezes pessoas que frequentavam quando eu era criança. Eu falei, caramba, igreja católica crescendo, todo mundo buscando a fé católica, muito testemunho de conversão, e a igreja presbiteriana vazia. Eu comecei a sentir uma angústia muito grande já durante o culto. E saindo do culto eu falei, não é aqui meu lugar não, Deus não me quer aqui, eu tenho que ser católico, vou continuar sendo católico. E daí eu entendi um pouco mais sobre aqueles resquícios de memória de quando eu era criança, dessa época realmente, como criança, eu gostava criança, e não era ideia, e aqui eu não falando que tive visão ou coisa nesse sentido, não, mas eu lembrei muito durante esse processo de conversão da época que eu era criança, mas a certeza que eu tive que não era Deus falando para eu voltar à igreja protestante, à igreja presbiteriana, mas eu voltar a agir como criança. Voltar a ter aquele amor por Jesus Cristo, voltar a ter aquele amor pelas almas, aquele amor por rezar pelos outros, aquele amor por ser caridoso, aquele medo de ofender a Deus que eu tinha quando eu era criança, como eu bem citei. Depois desse episódio, realmente tive bastante convicção de que Deus não me queria na igreja protestante, na igreja presbiteriana, de maneira geral, que era o que eu frequentava. E aqui, entrando um pouco mais no processo que consolidou a fé, que vem consolidando, que fez com que eu recebesse sacramentos, que ajudou minha família também a se converter novamente ao catolicismo. Legal. Eu vou entrar aqui nos detalhes que tem também relação com o que eu falei anteriormente. Eu comecei a estudar muito, como eu citei, comecei a ler demais, li muitos livros ano passado, se não me engano li 63, 64 livros. Realmente busquei a verdade, busquei a fundo e busquei estudar muito também sobre a questão da história dos santos, milagres eucarísticos, aparições de Nossa Senhora, tradição da igreja, a história da igreja, todas essas questões que eu fui buscando estudar, entender mais a fundo. E alguns dos argumentos foram muito fortes, a questão de São Pedro ser o primeiro Papa da Igreja Católica, tanto que quando eu apresentei esse argumento para minha mãe, que eu tinha falado anteriormente que ela estava muito reticente à questão de ir à Igreja Católica, ela falou, não, a partir de agora eu sou católica. Como que eu não vou ser católica? São Pedro, primeiro Papa, andou com Jesus Cristo, e foi o primeiro Papa da Igreja Católica, não tem como não ser católico. Foi essa... Se você também quer tirar essas suas dúvidas, viu gente, como ele, assim ó, esse livro aqui ó, 100 perguntas protestantes que todo católico deveria saber responder, tem tudo isso, veneração a Nossa Senhora, aos santos, imagens, tudo você pode tirar suas dúvidas nesse livro aqui e o link está na descrição. A resposta que ela me deu, isso ajudou no processo de conversão dela também. E até contextualizando um pouco aqui, abrindo parênteses, toda a minha família, meu pai, minha mãe e minha irmã voltaram à igreja católica, graças a Deus, graças à oração e intercessão da Nossa Senhora. Então, continuando, basicamente, a questão de São Pedro, seu primeiro Papa, isso me ajudou muito a ter certeza, realmente, a igreja católica do Nosso Senhor Jesus Cristo. Segunda questão, que isso é o que me mantém católico, vai sempre manter católico, é a questão da presença real de Cristo na Eucaristia em corpo, sangue, alma e divindade. Nós, católicos, acreditamos que quando o Padre profere as palavras, santificai, pois estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo, sangue e nosso Senhor Jesus Cristo,
A gente acredita que a partir daquele momento Jesus Cristo está presente no altar, em corpo, sangue, alma e divindade. E isso é muito comprovado pelos milagres eucarísticos também. Além de ser a nossa fé, de ser a nossa crença, os milagres eucarísticos provam isso. Milagre de Lanciano, milagre de hóstia levitando, milagre de hóstia sangrando, milagre de hóstia aparecendo no rosto do nosso Senhor Jesus Cristo nela, e tantos outros. O milagre eucarístico agora, né, que foi da Índia, né, que foi comprovado que tem o rosto do nosso Senhor Jesus Cristo. Tem um vídeo também que tá na internet aí, né, de um padre que ele sustentando o ostensório, né, e a hóstia sagrada, ela fica pulsando, né, como se fosse um coração. Tá por aí pela internet, na rede social, você pode achar ele muito fácil aí, né, só procurar. Isso daí fez uma certeza muito grande da fé. Terceiro, a questão dos santos, corpos incorruptos, milagres dos santos, feitos extraordinários, santos que realmente foram mortos, crucificados, perseguidos, sofreram todo tipo de calúnia, realmente de angústia, de sofrimento, que manteram-se perseverantes e que continuaram seguindo nosso Senhor Jesus Cristo, que continuaram defendendo a fé, continuaram buscando uma vida de virtude. E eu vi com os santos que a santidade é possível, um chamado universal a todo católico. Isso não tinha na igreja protestante, não tinha na igreja presbiteriana. Lá na igreja presbiteriana, na protestante, enfim, acredita que apenas a fé basta para a salvação, que apenas a escritura basta. Então, era outra visão. E eu vi que santidade é possível. Tem pessoas que morreram defendendo a fé, tanto santos como os mártires também, foi um motivo muito impressionante. Pessoa morrer pela fé, ser decapitada, ser perseguida, sofreu o pior tipo de morte possível para defender o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso está presente na igreja católica. A igreja católica tem santos, e é incrível isso, é incrível. E a santidade é o chamado universal de todo católico. Então, tem isso na igreja. Tem relatos dos santos, tem os corpos incorruptos, como eu citei, tem as relíquias dos santos, tem os fatos comprovados de milagres dos santos. Santos que receberam as chagas do nosso Senhor Jesus Cristo. O caso mais recente que tem foto, tem imagem disso, é o São Padre Pio de Pietrelcina. Isso. Basicamente com suas mãos chagadas, ele recebeu todas as chagas do nosso Senhor Jesus Cristo. E é um padre da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Como que com homens tão santos, tão virtuosos como São Tomás de Aquino. Interessante que quando o Padre Pio morreu, né, as chagas sumiram misteriosamente. São Padre Pio, São Paulo, São Pedro, Santo Agostinho, Santo Inácio de Antioquia, Santo Irineu de Lyon, Santa Teresinha, Santa Teresa d'Ávila, Santa Catarina de Sena, Santo Afonso Maria de Ligório, São João Maria Vianney, São Luís Maria Grignon de Montfort, Santo Ambrósio, Santo Atanásio e tantos outros foram defensores da fé, que defenderam a fé a todo custo. Como que esses homens tão virtuosos, tão inteligentes, tão intelectuais, são católicos como não você? Então tem muita gente que traz objeção aos santos, mas não tem lógica essa objeção aos santos. Os santos são exemplos, são testemunhos da nossa fé. E além disso, que tem a questão da objeção dos santos, embora o intuito desse vídeo não seja apologético, seja contar meu testemunho, o culto aos santos é de dulia, que seja uma veneração, um respeito. Dulia vem do grego, significa realmente essa veneração. Hiperdulia a Santíssima Virgem Maria, que é realmente a mulher que foi elevada acima de todos os anjos, acima de todos os homens. Protodulia o castíssimo esposo da Santíssima Virgem Maria, São José, que são realmente santos muito especiais. E o culto de latria, que é realmente a adoração, é único e exclusivamente prestado a Deus. Então eu entendi a diferença entre isso e daí quebrou toda a questão de adoração dos santos. E realmente é um culto de admiração, um culto de você ter respeito por eles. Entender que eles estão na glória, na visão beatífica, intercedendo por nós, intercedendo pela nossa salvação. Outro fator também, as aparições de Fátima, o milagre do sol. O sol dançou em Fátima, sendo documentado em jornal comunista. Tantas aparições de Nossa Senhora. Exatamente, é documentado no jornal da época, né? A questão do Rosário, que foi uma aparição também de Nossa Senhora. A aparição de Guadalupe, do milagre de Guadalupe, que ninguém explica como surgiu aquele manto pintado. Tem vídeo aqui no canal falando sobre esse milagre, né? Do manto, né, onde Nossa Senhora de Guadalupe aparece. Tantas outras coisas das aparições de Nossa Senhora que mostram realmente o agir de Deus através da Santa Igreja Católica, o agir de Deus através da Santíssima Virgem Maria durante a história. São alguns dos fatores que fazem que eu seja católico, eu tenha me tornado católico, que eu me manterei católico até a morte e que eu tenha realmente essa paixão pela Igreja Católica, essa busca de trazer mais almas ao nosso Senhor Jesus Cristo, trazer mais almas de volta à Santa Igreja Católica Apostólica Romana. E o intuito desse vídeo não foi de apologética, não foi realmente de tentar quebrar as heresias, testemunho, né? Protestantes, mas contar um pouco sobre o meu testemunho de conversão. Graças a Deus, minha família toda voltou à Igreja Católica. E eu agradeço muito a Deus pelo processo de conversão que eu tive, por essa volta à minha casa.
todos os caminhos realmente levam a Roma, eu não tenho dúvida disso. Eu agradeço também pelo processo de emagrecimento, que foi realmente um precursor, como eu citei anteriormente, nesse começo pelo estudo. Gustavão, manda pra mim como é que foi esse teu processo de emagrecimento que eu tô precisando. Desse desenvolvimento da consistência, desse desenvolvimento realmente dessas habilidades de conseguir fazer as coisas repetidamente, de eu conseguir realmente buscar me aprofundar na fé. Não que eu seja super entendido da fé, não me leve a mal, não estou falando isso, mas que realmente estou buscando me aprofundar cada vez mais, estou buscando estudar, estou aprendendo muito, aprendo diariamente. E esse começo, esse despertar pela verdade, pela busca da verdade, que também tem relação com o emagrecimento, tem relação com essa busca da consistência, busca de melhorar, busca de realmente evoluir, e que tudo Deus veio preparando na vida, tudo foi realmente o agir de Deus, começando por emagrecimento, depois com esse processo de conversão, nesse processo de estudo. E a ideia desse canal, que é o primeiro vídeo desse canal, a ideia do meu Instagram, que eu faço apostolado por lá também, que eu vou deixar o arroba aqui, @guneves1. Vamos lá, todo mundo seguindo aí. De todas essas coisas que eu venho fazendo na internet, e trazer mais almas ao nosso Senhor Jesus Cristo. É realmente incrível ser católico, eu sou apaixonado pela Igreja Católica. E o meu desejo é que cada vez mais pessoas busquem a Deus, busquem ao nosso Senhor Jesus, busquem a santidade, que é isso que importa nessa vida. Pois é, meu irmão, como diz Padre Paulo Ricardo, é lindo ser católico, viu?